Vamos já abrir a nossa palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante. Quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Obrigado, querida, Deus abençoe. Uma palavra que Deus essa semana colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Você que está online com a gente, não se distraia nesse momento, aproveite, porque agora é Deus falando com a sua igreja. Amém? Que você possa ouvir a palavra de Deus aí na sua casa, onde você estiver. Acharam, queridos? Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante. Jesus disse: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso é Jesus Cristo dizendo. Isso é Jesus Cristo falando hoje à noite, para mim e para você. E a mensagem dessa noite chama-se uma entrega completa. Uma entrega completa. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi exposta. E como ela mesmo diz, ela não volta vazia, antes ela produz aquilo para qual ela foi enviada. Por isso, Pai, eu te peço que a Tua palavra agora encontre corações tranquilos, corações calmos e uma mente aberta para receber a Tua verdade, que é a Tua palavra. Por isso, Pai, fala conosco de uma forma íntima, profunda, aquilo que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Estamos aqui com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz e o nosso coração como terra fértil para receber da Tua semente, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Queridos, quando eu estava escrevendo essa mensagem esses dias, eu me lembrei quando eu era mais jovem, eu tinha acabado de entrar na área de informática, no ramo de informática, na área de TI, porque de profissão eu sou analista de sistema. E eu sempre trabalhei nessa área há muitos anos, e eu tinha acabado de trabalhar, de entrar no mercado, e eu recebi um convite. Recebi um convite para trabalhar numa multinacional, numa outra cidade. E quando você recebe um convite desse, o convite geralmente ele vem com um pacote de medo, ansiedade, insegurança, dúvidas, aqueles famosos serás, né? Será que eu vou, será que eu não vou, será que eu mudo de cidade, será que eu não mudo de cidade, será que eu me entrego nessa nova jornada? E era uma cidade chamada Carajás, no Pará, era a Companhia Vale do Rio Doce, uma mineradora. E eu decidi me entregar. Falei, não, eu vou. E aquela frase que a gente costuma dizer, seja o que Deus quiser. Né? E eu fui. E foi uma das experiências mais importantes da minha vida profissional. Aprendi muito, fiquei lá alguns anos trabalhando nessa empresa, lá em Carajás. Viajei bastante através da Vale do Rio Doce, trabalhando. E depois, o meu chamado ficou mais forte e eu larguei a profissão. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu só experimentei aquilo que eu experimentei profissionalmente porque eu me entreguei, sem reservas. Mas eu não quero falar de uma entrega simples, aparentemente simples, que é uma decisão profissional, que é uma escolha profissional, não. Aqui a gente recebeu um convite, nessa passagem que lemos, do Senhor Jesus dizendo, vinde a mim. E é interessante que, como eu disse na oferta, o Senhor não nos obriga a fazer nada. Mas Ele chama, Ele convida, todos os dias. E
ele convida e ele dá o resultado desse convite, porque ele diz assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E ele completa dizendo: porque em mim, nesse convite que eu estou te fazendo, eu tenho descanso. Eu tenho alívio para a sua alma. Eu tenho aquele descanso que você precisa. E esse convite é um convite que tem uma recompensa. Tem uma recompensa. O convite que Jesus nos faz é simplesmente um convite que ele diz assim: dá a sua vida para mim. Dá a sua vida para mim controlar, para que eu possa controlar. É isso que ele quer. Quando ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, ele está falando o seguinte: me dá a sua vida. Essa vida sua atribulada, onde você tem preocupações, onde você tem gigantes que se levantam, onde você tem desafios, onde você tem problemas, me dá, eu quero. Porque se a sua vida estiver em mim, você terá descanso e terá alívio de alma. Resumindo, esse é o convite que ele fez em Mateus: vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados. Só que ele não termina aí, ele diz o seguinte: e aprendam de mim. Ele não só convida, mas ele ensina. Isso é fantástico. Ele te convida, mas ele não deixa você do jeito que você veio, ele te ensina a melhorar. Ele te ensina a ser uma pessoa melhor, ele te ensina a ser um pai de família melhor, uma mãe, uma esposa, um marido, um filho, um profissional, um cristão. E ele diz assim, quando ele diz que ele ensina: aprenda de mim, que eu sou manso, ele ensina com calma, com tranquilidade, porque ele conhece a nossa estrutura. E o ensino de Jesus é o seguinte: ele diz assim: observe como eu faço, e faça como eu faço. A vida com Deus é uma vida de observação. Você observa o Senhor que te convidou, você observa o Senhor que te fez aquele convite, e Ele vai te ensinar como Ele faz, como Ele vive, como Ele fala, como Ele toma decisões, como Ele faz escolhas, como Ele trata o outro, como Ele vive. É isso que Ele nos ensina. É isso que Ele nos ensina. E é interessante que Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. A gente nunca vai ser igual a Deus, porque Deus é a perfeição suprema. Deus é o que existe do ápice da perfeição. A gente não tem essa condição. A gente não tem como chegar à perfeição de Deus, mas podemos ser semelhantes, podemos ser imitadores, podemos andar como Ele anda, podemos fazer como Ele faz, podemos agir como Ele age. E Paulo entendeu isso profundamente, porque ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imagina você chegar a esse ponto, de cheio de autoridade, dizer para um povo ou para uma igreja, como ele disse em Éfeso: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo refletia Cristo. Você olhava para Paulo, você via Cristo. E eu pergunto: olham para você e veem Cristo? Será? Será que eu me olho no espelho e eu vejo Cristo quando eu estou me olhando no espelho? Eu não estou dizendo para você se cobrar. Não, eu preciso ser que nem Cristo. Não, não é isso. Mas viva com Cristo, porque a gente sempre fica semelhante com quem a gente anda, com quem a gente convive. Se você olha um casal que é casado há muito tempo e que já convive há muito tempo, quando você olha para os dois, você está vendo um. Quando você olha uma pessoa e o outro não está do lado, você
percebe os trejeitos, a forma de falar do outro, porque eles convivem diariamente. Para ser semelhante a Cristo, tem que haver relacionamento profundo, diário, constante. Eu só posso imitar aquilo que eu convivo. Porque se eu não convivo, eu não tenho referência. Se eu não tenho referência, eu não posso imitar. Então isso é urgente, quer ser semelhante a Cristo, precisa conviver com Ele diariamente. Diariamente. Agora, gente, teoricamente isso é fácil. Teoricamente é fácil a gente falar, não, vamos imitar a Cristo, vamos viver como Cristo vive. Teoricamente isso é tranquilo, é fácil. Mas existem alguns comportamentos em nós, algumas coisas que nos atrapalham a fazer essa entrega completa. Porque para ser semelhante a Cristo, nós temos que nos entregar de corpo, alma e espírito. Isso é uma entrega completa, não só de corpo, não só de alma e não só de espírito. A entrega completa ela envolve corpo, porque é o templo do Espírito Santo, a alma, que é o centro das nossas emoções, e o espírito, que é onde eu me relaciono com Deus. Então eu preciso fazer uma entrega completa. E é aí que eu quero chegar. E a gente tem em nós alguns comportamentos, algumas formas de agir que atrapalham isso. Por isso que eu falei, teoricamente é fácil, mas no dia a dia, na prática, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. O que nos impede, então, de achar que a gente pode fazer todas as coisas, a gente pode levar a vida como a gente acha que deve levar? Na verdade, a gente precisa entender que somos completamente dependentes de Deus. E precisamos entender que existem em nós algumas barreiras que nos impedem de ser imitadores de Cristo. E antes de eu entrar na aplicação dessa mensagem, eu quero falar um pouquinho sobre algumas barreiras, que são barreiras que existem em nós, que a gente precisa reconhecer hoje à noite e largar e falar, Senhor, eu quero continuar caminhando com você. O Senhor é o meu Deus, é o Senhor que eu quero imitar, é o Senhor que eu quero ser igual, é o Senhor que eu quero ter como referência em todas as esferas da minha vida. Amém? E a primeira barreira que a gente precisa enfrentar é o meu orgulho. Repita comigo, o meu orgulho. Essa é a primeira barreira que a gente precisa enfrentar. É o nosso orgulho, achar que a gente é super-homem, achar que a gente é super-mulher, achar que a gente é capaz de fazer todas as coisas com a nossa vida. Essa barreira é aquela barreira que não quer admitir que precisa de ajuda. É aquela barreira que, pelo orgulho, você não grita socorro. É aquela barreira que, pelo orgulho, você fala, nossa, sozinho eu não dou conta. Eu preciso de algo maior do que eu. Eu preciso de algo que me conhece profundamente. Eu preciso de algo que conhece a minha estrutura. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Cristo. E o orgulho atrapalha isso. O orgulho faz a gente dar um passo para trás e não pedir ajuda, ficar fechado, e amanhã eu tento de novo, amanhã eu vou tentar com as minhas próprias forças de novo, amanhã eu vou tentar fazer de novo, e vocês já perceberam que agir pela própria força não dá certo. A gente já sabe disso. A gente já sabe que agir por nós mesmos não funciona. Não funciona. Olha o que Provérbios, capítulo 18, versículo 12, tem a nos ensinar. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas o humilde é respeitada. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça. Ela vai entrando num ciclo de vida que as coisas não vão dando certo, que as coisas não vão acontecendo, e ela acha que é outros motivos, menos ela.
menos o orgulho dela. Isso é uma barreira. Isso é uma barreira. Olha o que Jeremias, capítulo 9, versículo 23 ao 24, nos diz. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Se deve glorificar alguém, se deve transferir esse orgulho para alguém, é para Deus. É para Deus. Porque é Ele que age com lealdade, com retidão e com justiça na nossa vida, e não nós. E não se glorie nessas coisas. Deixe o orgulho de lado. Deus nos ama tanto, gente, que mesmo orgulhosos como somos, Ele nos ama. Ele trouxe você essa noite aqui exatamente para ouvir essa palavra. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. E como é que Deus faz para nos quebrar no orgulho? Porque Deus age para nos quebrar no orgulho. Não achar que eu posso todas as coisas. Eu posso sim, naquele que me fortalece. Mas a gente esquece daquele que nos fortalece. A gente só fala, eu posso todas as coisas. O orgulho fala isso. E como é que Deus quebra esse orgulho? Ele permite situações de conflito e dor na nossa vida, com a finalidade de nos quebrantar, deixar o orgulho de lado e se aproximar dele. É assim que Ele quebra o orgulho. Está difícil para você? Está doendo? Então, começa a olhar para você e ver o que está sendo quebrado em você nesse momento. Vê o que está te causando dor, vê se não é uma área onde você tem um orgulho aí, referente a essa área. Deus, Ele quebra, Ele permite situações difíceis, situações de conflito, para nos quebrar. Para falar, ei, a sua vida é minha. Não tente agir sozinho, porque você não vai conseguir. Existe um escritor que eu gosto muito, que é o Rick Warren. Eu não lembro agora o livro que ele disse essa frase, mas ela é muito profunda e é fantástica em relação a isso. Ele diz o seguinte: quanto mais dor você tiver, menos ilusão você terá de que pode controlar as coisas. Quanto mais dor você tiver, menos ilusão você terá de que pode controlar as coisas. Dor gera dependência. Conflito gera dependência. Reconhecer quem somos gera dependência. Olhar para as nossas fraquezas gera dependência. Por isso que Deus diz, vinde a mim. Será que não percebeu que precisa vir a mim? Para receber do meu jugo, que é suave, do meu fardo, que é leve. Por isso que Ele permite situações na nossa vida para quebrar o nosso orgulho. Segunda barreira que encontramos em nós é a barreira da culpa. Diga comigo, a minha culpa. O que essa minha culpa faz? A gente fica envergonhado de pedir ajuda. Enquanto o orgulho acha que a gente não deve pedir ajuda, porque a gente resolve por conta própria, quando a gente reconhece a nossa fraqueza, quando a gente reconhece que a gente não é capaz, quando a gente reconhece que a gente sem Deus não é nada, vem o sentimento de culpa. A gente olha para a gente e fala, que vergonha, eu achava que eu podia tudo. Eu achava que eu podia todas as coisas, e na verdade eu não posso nada sem Deus. E vem esse sentimento de culpa, de reconhecer que somos pecadores, que precisamos de salvação. Isso gera um sentimento de culpa, e eu
vou até ousar a dizer que é um sentimento de culpa saudável, porque gera movimento. É um sentimento de culpa que nos faz andar e reconhecer que precisamos realmente de Deus. Mas é uma barreira, porque se a gente não souber administrar esse sentimento de culpa, a gente para nele. Olha o que Davi profundamente reconheceu quando ele escreveu o Salmo 40, versículo 12. Olha o que ele diz. Estou rodeado por muitas dificuldades, tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado. É isso que o sentimento de culpa faz. Ele nos trava, ele nos desanima. O sentimento de culpa ele é necessário, porque o sentimento de culpa ele nos faz reconhecer quem somos. Somos pecadores, sim. Somos falhos, sim. Temos fraquezas, sim. Precisamos reconhecer isso. E o sentimento de culpa permite que isso aconteça. Mas não devemos parar nessa barreira do sentimento de culpa, porque às vezes a culpa é tão grande que a pessoa não tem coragem de pedir ajuda, porque ela se sente envergonhada. Ela está com um sentimento de culpa tão grande que ela não consegue gritar socorro, porque ela acha que ela vai se expor. Sabe, queridos, a gente como pastor, a gente atende bastante pessoas assim com diversos tipos de problema. Mas é interessante que para as pessoas chegarem até a gente para conversar, elas pensam milhares de vezes antes de pedir ajuda. Às vezes, quando chega na gente, já chega arrebentado, já chega destruído. Por quê? Por causa desse sentimento de culpa, essa vergonha de pedir ajuda. Ela esquece que a gente é que nem ela. Temos também nossos sentimentos de culpa, os nossos orgulhos. É tudo igual. A questão só é como administrar essas coisas. Essa é a diferença. E esse sentimento de culpa, ele é tão forte quando a gente trata a vida com Deus de uma forma religiosa. Porque a religião, ela exige de você a perfeição. Entenda isso. A religião, ela exige de você a perfeição, o santo. Somos santos, sim. Desde que conhecemos a Cristo, nos santificamos nele. Somos santos. Mas a religião quer uma perfeição da santidade, e não a santidade gradativamente sendo inserida no homem e na mulher, na medida que ele vai tendo um relacionamento com Deus. Então, o sentimento de culpa para quem vive nessa religiosidade é violento, é violento. E esse sentimento de culpa, na verdade, é uma grande vergonha de pedir ajuda. Mas entenda uma coisa, olha o que a palavra de Deus nos diz em 2 versículos maravilhosos. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele lança fora o sentimento de culpa. Em Deus não existe mais condenação, não existe mais sentimento de culpa, porque Ele é justo e é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Olha o que o Salmo 32 também de Davi nos diz, versículo 5, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, e eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Porque, gente, a culpa, ela é consequência do pecado. Daquilo que cometemos e que a gente, às vezes, não reconhece, vem o sentimento de culpa e isso nos faz parar e não pedir ajuda. Não pedir ajuda. Amém, queridos? Terceira barreira é a barreira do medo.
É a barreira do o meu medo. Repitam comigo, o meu medo. Por que medo? Estou com medo de abrir mão de alguma coisa para me entregar completamente. Às vezes eu estou com medo de abrir mão do meu eu. Às vezes eu estou com medo de abrir mão da minha vontade. Às vezes eu estou com medo de abrir a mão da minha vida para viver a vida de Cristo. Isso gera medo. Isso gera medo, porque para a gente poder ser imitadores de Cristo, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente tem que orar, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que jejuar, a gente tem que buscar, a gente tem que manter uma vida correta, a gente tem que ser exemplo, afinal de contas somos chamados de cristãos. E o que é cristão? Pequenos cristos. Por isso que eu falei que teoricamente é simples, mas na prática nós temos essas barreiras que a gente precisa enfrentar. E o medo é uma delas. Muitas pessoas evitam abrir mão dos seus hábitos e mergulhar num compromisso com Deus, porque tem medo do passo, tem um medo dessa decisão. Eu já conversei com pessoas que falam assim, depois eu vou na igreja. Depois a gente conversa. Depois eu leio a palavra. Eles ficam pensando naquele ladrão que aos 45 minutos do último tempo ali, ele foi salvo em Cristo. Ali é uma outra história. Não pense assim. Não pense assim. Hoje é o dia de você tomar essa decisão e falar, a minha vida não importa mais para mim. Eu quero viver a vida de Cristo. Eu quero viver como Cristo. Eu quero andar com Cristo. Eu quero ser como Cristo. Não podemos deixar essa decisão para depois. Porque a vida passa. A vida é um vapor. Hoje estamos aqui e amanhã. Você sabe o que você vai viver amanhã? Não. Você planeja. Você tem seus sonhos. Você tem seus projetos. E isso é muito importante. O amanhã precisa ser planejado. Mas será que você acorda amanhã? Eu não sei se eu acordo amanhã. Por isso eu quero estar de mão dada com Cristo hoje. Porque se eu não acordar amanhã, eu continuarei de mão dada com Ele no céu. Não deixe para amanhã, queridos. Não tenha medo. Não tenha medo de viver uma vida com Cristo. Porque é uma decisão que vai repercutir na minha eternidade, na nossa eternidade. Vida com Cristo não é uma vida momentânea, é uma vida que tem efeitos eternos. Tem efeitos eternos. Que a gente ainda não consegue enxergar, por isso que causa medo. Porque tudo aquilo que não enxergamos, tudo aquilo que não conhecemos, tudo aquilo que de repente é novidade, gera medo em nós. Eu confesso que quando eu subi nesse púlpito aqui pela primeira vez, eu subi com medo. Hoje. Mas a primeira vez que eu subi aqui, eu subi com muito medo. Primeiro, por quem ocupou esse púlpito. E segundo, porque é um púlpito. Então, tudo que é novo, tudo que você vai fazer pela primeira vez, causa medo, causa pavor, causa desespero. O rei Saul, quando ele foi consagrado rei, quando ele chegou na frente de Samuel e do povo de Israel e foi ali consagrado rei, a partir do momento que ele ia ser consagrado rei, procuraram ele, cadê o rei Saul? Estava escondido numa carroça de medo. Imagina ser rei de uma nação. Deus me escolheu para ser rei de uma nação. Então o novo assusta, é natural, porém a gente precisa enfrentar e a gente não pode parar nessa barreira. Entenda uma coisa, você não foi feito para ser prisioneiro do pecado, você não foi feito para ser prisioneiro das suas vontades, você não foi feito para ser prisioneiro dos seus problemas, você não foi feito para ser prisioneiro dos seus sentimentos, do que você pensa ou do que você acha, não. Você foi feito para glorificar a Deus e viver uma vida plena com Ele, todos os dias da sua vida. É para isso que você foi feito.
Então, queira viver assim. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. E a gente precisa ter essa liberdade de tomar essa decisão. Quando a gente fala liberdade, a liberdade que Jesus Cristo nos propõe é a liberdade de escolha. A liberdade que Cristo nos propõe é a liberdade de escolha. Quando ele diz lá, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele diz o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho vos libertar, de fato, serão livres. Essa liberdade é a liberdade de escolher não mais viver em pecado, de escolher não mais viver pela vontade própria, de escolher em viver segundo a vontade de Deus. Essa é a liberdade que Ele nos dá, de viver nele. E uma vez escolhendo viver nele, verdadeiramente seremos livres. Essa é a liberdade de Cristo para nós. E é essa liberdade que a gente tem que alcançar. E a última barreira, para aí sim eu entrar na mensagem, a última barreira é a barreira da preocupação. Ou seja, ficamos preocupados de não manter a nossa decisão. Decidimos, queremos andar com Cristo, mas será que eu vou conseguir? Será que vivendo no meio que eu vivo eu vou conseguir? Será que fazendo as coisas que eu fazia, de repente eu vou conseguir? Será que no meu trabalho, que é um ambiente que me leva ao contrário da minha decisão, eu vou conseguir? Será que o que eu vejo eu vou conseguir? É a natural, é a preocupação daquele que já decidiu. Será que eu vou dar conta do recado? Mas, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, tira esse será e lança essa ansiedade de achar que, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Lança sobre ele. O problema é que a gente quer controlar tudo, a gente quer sentir tudo, a gente quer pensar tudo, a gente quer fazer tudo e a gente não aguenta, a gente não é Deus. Quem é onisciente, quem é onipotente é Ele, não nós. Então não queira fazer tudo, lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Sabe, muitos não entregam o controle da sua vida para Deus porque se preocupam se realmente vão dar conta de deixar Deus controlar a sua vida. Porque para o ser humano, gente, é muito difícil ele largar as rédeas da vida. É muito difícil. Para o ser humano achar que ele não tem autonomia na vida dele, bom, se ele não tem autonomia em algumas coisas, ele já fica preocupado, imagine da própria vida. Então, se ele não tem autonomia da própria vida, para ele é muito difícil fazer isso. Mas para a gente viver plenamente essa entrega completa, eu preciso estar em Cristo, eu preciso entregar a minha vida completa para Cristo. E entregar é uma coisa, não é você entregar e ficar segurando a cordinha, como eu falo algumas vezes. Porque a gente tem mania de fazer isso, entrega, mas segura, qualquer coisa eu puxo de volta. Você não entregou. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega, larga a mão da sua vida. Viva a vida de Deus que Ele tem para você todos os dias. Larga a sua vida. Chega de viver a sua vida. Viva a vida de Deus. A vida de Deus é maravilhosa. A vida de Deus não tem perda. Só ganho. Mesmo na perda, ela se torna um ganho. Ela se torna um ganho. Amém, queridos? E eu falei que era a última, mas tem só mais uma, a barreira. A quinta barreira é a barreira da minha dúvida. Minha dúvida. Repitam comigo, minha dúvida. Ou seja, eu entreguei, eu me preocupei, mas a minha fé parece pequena. Essa é a minha dúvida.
A minha fé parece pequena. Muitas pessoas duvidam da sua própria cura espiritual, da sua própria vida espiritual, porque acham que a fé é muito pequena para entregar completamente para Deus, para fazer essa entrega completa. Aí vem aqueles pensamentos: será que realmente eu serei restaurado? Será que eu realmente serei ajudado por Deus? Será que realmente o meu caso tem solução? Será que realmente Deus se importa com a minha vida? Aí vem os serás, porque surgiu uma ponta de dúvida. Queridos, não subestime a sua fé, porque a sua fé vem de Deus. A sua fé não é sua, a sua fé vem dele. Afinal de contas, se você permanecer olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo, você está seguro, porque a fé não é sua, porque você não tem fé. Nós não temos fé. A fé é dada por Ele, porque essa fé que é dada por Ele é uma fé que é sustentada por Ele, porque Ele é o autor e é o consumador. Então não subestime a sua fé, simplesmente viva pela fé. Pela fé. Lucas, capítulo 24, olha o que Jesus Cristo diz aqui. Por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Eu não estou aqui? Gente, imagina, os discípulos na frente dele, ele vendo o próprio Deus encarnado. O próprio Deus encarnado. E com dúvidas. Será? Vou, não vou? Faço, não faço? Por quê? Porque é ser humano, o ser humano é assim. Por isso que essas decisões, elas não são decisões únicas, elas são decisões diárias. Todos os dias eu decido andar com Cristo. Todos os dias. Essa entrega completa, que é o nome dessa mensagem, essa entrega completa, ela é diária. Ela tem que ser realizada todos os dias na nossa vida. Por isso que ele fala: por que levanta dúvida no seu coração? Ontem eu não estive com você, hoje eu estou de novo. A promessa não está aí, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Está aí a promessa. O problema é que a gente não caminha na promessa, a gente caminha nos problemas. A gente caminha na dúvida, a gente caminha nos questionamentos. A caminhada está errada, a gente tem que caminhar nas promessas de Deus, que diz: não temas, estou contigo. Caminhe nas promessas de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. O que ele está deixando muito claro é o seguinte: essa perturbação que você está vivendo é falta de fé. Isso que você está vivendo é falta de fé. Por isso que ele está dizendo: creia em Deus e creia em mim. E acaba com essa perturbação. É isso que ele está dizendo aqui. Sabe, queridos, falando assim, a impressão que a gente tem é que uma vida com Deus é uma vida isenta de problemas. Não, não é isso. Teremos problemas. Teremos aflições. A questão não é ter, é como viver com elas. Como lidar com elas, como encarar a vida de uma forma mais leve. Porque o problema, quando chega, a gente piora. Pela nossa falta de fé, o problema fica mais pesado. Sabe aquela frase, uma tempestade num copo d'água? A gente olha para um problema e ele transborda. Porque a nossa fé está nele, não está em Deus. Porque tudo aquilo que a gente foca aumenta. Se eu foco no problema, ele vai ser maior do que ele é. Se eu foco nas minhas emoções, ela vai ser maior do que aquilo que eu estou sentindo. Mas quando eu foco em Deus, ele vai ser muito maior na minha vida do que ele já é. A questão é para onde estamos olhando. O próprio Senhor disse: no mundo passais por aflições. Mas ele não termina aí, ele diz: tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é ter coragem. Tenha bom ânimo, esse mundo que você está vivendo, eu já venci.
Quando ele disse na cruz, está consumado, tetelestai, ele disse, tudo o que eu vim fazer, eu fiz até o fim. Então esse mundo que vivemos já foi vencido. A gente só está cumprindo tabela. A gente só está passando. Vamos passar bem. Vamos passar leve. A vida pode ser mais leve. Amém? Agora eu vou começar a palavra. A gente identificou as barreiras. Agora, o que a gente faz para vencer essas barreiras e para a gente realmente ter uma entrega completa em Deus? Primeira coisa, aceite a palavra de Deus como seu padrão para viver. Aceite a palavra de Deus como padrão, regra para viver. Deus diz que as Escrituras, que a palavra, é o padrão para avaliar a nossa vida, para tomar as decisões em todas as esferas da nossa vida. Olha o que diz segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa segunda carta ao Timóteo foi a última carta de Paulo. Paulo, quando escreveu essa última carta, ele morreu, foi decapitado. Foi a última carta que Paulo escreveu, tá? E ele diz o seguinte para Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, tudo que precisamos. Tudo que precisamos. Essa palavra, ela deve ser o padrão de vida para mim e para você. Então leia, medite e viva. Como eu sempre falo, a Bíblia é viva. Lemos um versículo hoje e ela fala com a gente de um jeito. Podemos ler esse versículo amanhã, ela vai falar de outro jeito. Por quê? Porque a palavra, ela anda pelas circunstâncias da vida e nos confronta de acordo com aquilo que estamos vivendo. Por isso que ela é viva. Só que para ela se tornar vida em nós, ela tem que ser praticada. Ela tem que ser praticada. Senão ela só vira uma informação, ela não vira vida. Ela precisa ser praticada. Amém? Então faça da palavra o seu padrão de vida. E devemos permanecer nessa palavra. Permanecer significa continuidade. Não é ouvir hoje, não é ler hoje e amanhã não está afim. Devemos permanecer. E é interessante que, se permanecermos na palavra, nós temos uma promessa do próprio Senhor, se permanecermos nela. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha isso, presta atenção agora, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Olha a promessa ali, pode deixar na tela aí para mim. Se permanecerem em mim, essa é a condição. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês todos os dias, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Quer sair desse problema? Pede para Deus, mas você está na palavra? Você está vivendo um conflito, uma dor grande, quer sair disso? Pede para Deus, mas você está na palavra? Não sou eu que estou dizendo, gente, é a Bíblia. Permaneça na palavra e peça o que quiser, que será feito. Só que se você permanecer na palavra, você vai saber o que pedir. Porque ela te ensina o que pedir. Por isso que tem que permanecer, para não sair pedindo besteira. Porque besteira ele não vai fazer. Se não estiver alinhado com a vontade dele, ele não vai realizar. Então permaneça para saber viver. Permaneça para saber pedir. Aí você vai saber pedir. E como pedir? A própria palavra diz, às vezes não recebemos porque não sabemos pedir. E por que não sabemos pedir? Porque não permanecemos. Então permaneça.
Porque quando permanecemos, a gente tem uma autoridade de pedir. E aí a nossa oração fica uma oração com mais confiança. Sabe por quê? Porque estamos debaixo de uma promessa, que se pedir qualquer coisa, lhe será dado. Precisamos viver e andar sempre na promessa de Deus. Sempre na promessa de Deus. Segunda coisa para a gente poder se entregar totalmente. A primeira é fazer da palavra o padrão de vida. A segunda, aceite a vontade de Deus como seu estilo de vida. Aceite a vontade de Deus como seu estilo de vida. Olha o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. É muito conhecido esse versículo de todos nós, mas às vezes a gente lê e passa batido. Sempre que você lê a palavra, a Bíblia, observe as entrelinhas. Não leia como um livro, leia como a boca de Deus para você. Olha o que Paulo escreve aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, renove a sua mente, para que sejam capazes de quê? Experimentar, comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Por isso devemos permanecer. Esse livro, ele gera em nós o que chamamos no grego de metanoia. A única coisa no mundo que pode mudar a nossa mente está aqui, ó. A única. Quando a gente entende esse livro, quando a gente vive esse livro, a gente não se conforma mais com as coisas desse mundo, porque entendemos que não somos desse mundo, estamos aqui de passagem. Então a gente precisa fazer da vontade de Deus o nosso estilo de vida. Acorda de manhã e fala: Senhor, o que quer de mim hoje? O que pretende fazer comigo hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? O que você faria acordando essa hora, nesse dia, aqui na minha casa? Como você agiria? Faça isso. Faça isso. Porque fazer a vontade de Deus é o que tem de mais alegre, de mais bem-aventurado para um ser humano. Olha o que Davi, de novo, diz no Salmo 40, versículo 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Gente, andar bem, viver bem e de uma forma leve dá prazer. Viver em Deus dá prazer. Viver em Deus a gente se sente bem. Isso é uma alegria indiscutível. Viver em Deus. Mas isso só é possível quando a gente faz essa entrega completa, vencendo essas barreiras e se entregando completamente para Deus. E por último, para orarmos, terceiro ponto para a gente conseguir entregar a vida completamente para Deus, essa entrega completa, aceite o poder de Deus como a sua força. Aceite o poder de Deus como a sua força. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, a sua força vem de Deus, porque você é templo do Espírito Santo. Você não tem ideia do poder que você tem dentro de você. Como filho e como filha de Deus. Sabia que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita em mim e em você? O poder da ressurreição habita em você, você sabia disso? Que aquele poder que fez Cristo levantar da morte, está aí, dentro de você. Dentro de mim. Está na hora de usar, né? Está na hora de usar. Para terminar,
Romanos, capítulo 8, versículo 11, diz assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o seu corpo mortal, por meio do Espírito que habita em vocês. Esse Espírito é o Espírito que te dá vida, é o que te vivifica, é o que te faz continuar, é o que te faz caminhar. Então, queridos, aceite o poder de Deus como a sua força, aquilo que você precisa. Por isso que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele Espírito que está dentro de mim, daquele Espírito que ressuscitou Cristo que habita em mim. Eu posso todas as coisas. Amém, queridos? Queria chamar o pessoal do louvor para chegar. E eu quero finalizar com o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66 em diante, que para mim é um dos versículos mais profundos da Bíblia, no sentido de reconhecimento de que temos que fazer uma entrega completa para Deus. Evangelho de João diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Houve um momento da vida de Jesus Cristo que ele percebeu que as pessoas estavam seguindo ele por aquilo que ele dava, por aquilo que ele poderia proporcionar. Não siga Cristo e não viva com Cristo por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele é, por quem ele é na sua vida. E Jesus foi duro com essas pessoas. Ele falou: vocês estão aqui porque vocês têm pão, vocês estão aqui porque vocês têm alimento, vocês não estão aqui por mim. E ele pegou muito pesado com esse pessoal, e esse pessoal foi embora. E um dos discípulos, um dos 12, disse: você não foi muito duro, Senhor? Olha a resposta de Jesus: porventura quereis também vós ir? Porventura não querem aproveitar e irem também? Se essa palavra é dura, porque, gente, uma palavra dura é que mexe com a gente, uma palavra dura é que move a nossa mente, mas, cheio do Espírito Santo, Pedro disse: para quem iremos? Ele não disse para onde, porque não se trata de lugar, se trata de pessoa. Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele, só nele, só por Ele, só com Ele. Mas Ele deixa livre. Quer ir? Pode ir. E aí a gente de coração tem que dizer: para quem vamos, Senhor? Se só Tu tem palavras que me salva, que me faz viver melhor, que me faz encarar a vida de uma forma mais plena, me faz viver de forma mais abundante, me faz ser salvo. Amém, queridos? Então, nessa noite, aproveite essa oportunidade e se entregue completamente para Deus, sem reservas, sem orgulho, sem medo, sem culpa, sem tudo aquilo que possa te prender. Vamos ficar de pé e vamos orar, para que Deus realmente possa trazer essa liberdade de escolha para nós, verdadeiramente possamos escolher caminhar com Ele, nele e por Ele, porque só assim a gente pode ter uma vida que agrada a Deus. Amém, queridos? Coloca a mão no seu coração. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, com o nosso coração transbordando pelo Teu Espírito, porque a Tua palavra faz isso com a gente. A Tua palavra, quando nos enche, ela transborda. Obrigado, Pai, por nos ensinar através da Tua palavra quem realmente somos. Somos pessoas falhas, somos pessoas limitadas, somos pessoas orgulhosas, mas que possamos realmente ter a coragem de expor tudo isso diante de Ti. E que essas coisas não venham mais nos atrapalhar a viver. Mas nesta noite, Pai,
nos receba completamente na tua presença, que possamos nos entregar definitivamente aos teus pés, para viver realmente, Senhor, uma vida mais leve, uma vida transformadora, uma vida que tenha sentido, uma vida aliançada ao Senhor, porque uma vida assim é uma vida que realmente se vive e não sobrevive. Por isso, Pai, eu te peço, visita agora cada um aqui, Pai, visita no íntimo, que essa palavra penetre o coração dos teus filhos e produza fruto do entendimento e nos faça verdadeiramente viver uma vida plena no Senhor e nunca mais, Pai, nos faça voltar atrás, mas viver plenamente dentro da tua vontade, caminhando sobre as tuas promessas, e dessa forma seremos vencedores todos os dias da nossa vida. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.